Olá pessoal, eu fiz a tela aqui de login, tá? De um sistema. Então aqui tem uma tela para registrar um usuário e depois vai ter uma tela de login, tá? Então a tela de registro de usuário, eu vou preencher aqui os dados. Vou colocar aqui, por exemplo, José. Vou colocar um sobrenome da Silva. Vou colocar um e-mail, josé.silva@gmail.com. Vou colocar aqui uma senha 123 e vou cadastrar. Quando eu cadastro, ele diz usuário cadastrado com sucesso. Ele me dá esse modalzinho aqui. Então é só dar um OK. Quando eu dar um OK, ele vai para a tela de login. Então aqui eu consigo preencher os dados de login. josé.silva@gmail.com, a senha 123, faço o login e ele vai para a tela inicial. Tá, aí como que eu fiz esse processo de login, né? Então, vamos lá. A primeira tela que eu vou mostrar vai ser do meu Sublime Test. Aqui tem algumas informações, tá? A primeira delas é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. É o Register.js, tá? Nessa tela de Register.js, que é o meu registro, o meu cadastro do usuário, tá? Tem algumas informações aqui. Ele pega os dados do usuário que eu coloquei, o primeiro nome, o sobrenome, o e-mail e a senha, tá? E aí ele vai fazer um post na minha API, tá? A minha API, ela vai responder nessa rota aqui, localhost 5000 /API/register, tá? Onde onde vai ter um alerta, né? Usuário cadastrado com sucesso, certo? E qualquer erro, falha, vai ser informado aqui, erro na requisição de cadastro, tá? Perfeito. Então, o que a gente precisa entender agora é o back-end, é o que responde nessa rota aqui, porque eu estou enviando os dados, né, do meu cadastro para essa rota. Então, essa rota aqui, ela está programada aqui no back-end, tá? No back-end da aplicação. Então, se eu for aqui para o server TS, tá? Aqui a gente vai ver o seguinte, que o servidor ele está subindo algumas rotas, tá? Esse é o arquivo do servidor. Ele está subindo a rota de usuários e a rota de autenticação. Na rota de usuários, tá? Que é essa rota aqui que vai responder ao registro do usuário, eu tenho uma rota aqui, certo? De usuários, então essa rota aqui, ela vai responder o post que eu fiz, o post com os dados do usuário, no /register, né? Que seria, se eu voltar aqui no arquivo GS, no register GS, seria essa rota aqui, ó, register, tá? Então, beleza. Então, eu tenho esse /register aqui. Se eu for ver a implementação do controller, né? Dessa rota aqui, eu vou vir aqui em User Controller e aqui vai ter a validação, né? Primeira validação dos dados de entrada, para ver se todos os dados foram preenchidos. O nome, o sobrenome, o e-mail e o password, que isso tudo tem que estar sido preenchido aqui. Caso não tenha sido preenchido, ele vai retornar um erro 400, dizendo que todos os campos são obrigatórios, tá? Depois que eu valido isso, que está tudo ok com os meus dados de entrada, eu preciso ir no banco, tá? E verificar se já tem um usuário se já tem um usuário cadastrado no meu banco, né? Com esses mesmos dados de entrada. Então eu verifico pelo e-mail fazendo select no banco, né? E daí, se existir, ele vai dar um status de retorno para minha aplicação de front-end com erro 409, onde
ele diz e-mail já cadastrado, tá? Se o e-mail não está cadastrado, ou seja, se os meus dados estão válidos para mim registrar no banco de dados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma criptografia desse password. Então aqui eu estou fazendo uma criptografia da senha e estou salvando no banco de dados. Aqui é o SQL para salvar no banco de dados. E uma vez que eu faço esse procedimento, eu retorno um status para minha aplicação de front-end, dizendo que o usuário foi cadastrado com sucesso, né? Se tiver algum problema nesse passo a passo aqui, né, tudo que está dentro desse try aqui, se tiver algum problema, vai ser retornado um erro para a aplicação. Esse erro vai dizer o seguinte: erro ao registrar o usuário, e vai dar um status 500, que é um erro do servidor, tá? Perfeito. Então esse é o meu register. Esse é a tela, essa tela aqui, ó. Essa validação dessa tela para registrar um usuário, tá? Perfeito. E a tela de login, né? Como é que é a tela de login? Vou pegar aqui a tela de login. A tela de login é o seguinte: eu já registrei o usuário, então eu preciso fazer só o login da aplicação. Se eu fizer aqui o login pelo Insomnia, por exemplo, colocando aqui a rota, né, que eu quero fazer login, o verbo, que é o verbo post, né, que eu quero fazer um post, eu quero enviar para o servidor os dados de login, e eu pegar esse login aqui, ó, por exemplo, que já foi cadastrado no banco, que já foi feito o registro, posso até colocar o josé.silva@gmail.com e a senha 123. Quando eu envio isso aqui para o servidor, ele faz o seguinte: ele me devolve a mensagem de login bem sucedido e um token. Esse token serve para mim utilizar na aplicação em outros recursos, né? Em outras telas que eu for criar, por exemplo, para cadastrar um produto, eu vou precisar enviar um token. Para pegar uma lista de produtos, eu vou ter que usar um token. Então, esse token aqui é sempre retornado, que é o token de login, tá? Identificando que é esse usuário que está autenticado, tá? Perfeito. Então, como é que é a implementação do login? O login, ele tem a tela dele, que é o login.js, certo? O login é o seguinte: eu vou pegar os dados de e-mail e password que foram preenchidos na tela, certo? E vou fazer um post para essa rota aqui, ó, localhost 5000 API/login, onde eu vou fazer um post enviando os dados em JSON, tá? Se tiver tudo ok, né, se eu conseguir ter o token da autenticação, né, aqui o login, se o login for bem sucedido, ele vai armazenar o token e redirecionar para a página home.html, tá? Então aqui eu estou salvando no local storage esse token, tá? É uma implementação possível salvar no local storage, né? Poderia estar salvo no cookies também. Então, se tiver tudo ok com o login, né, com a resposta do login, eu vou salvar o token no local storage. Se não, eu vou informar que houve um erro ao fazer o login, tá? E qualquer erro que der nesse bloco de try catch aqui, de try, ele vai me dar um erro dizendo o seguinte: erro na requisição de login, tá? Erro ao conectar ao servidor, tente novamente, etc, tá? Então, beleza, esse é o meu login.js. Então, o que eu preciso saber daqui? Que ele vai enviar os meus dados de login para a API, tá? Para o meu servidor, nesta rota aqui. Então, se eu fizer o caminho dessa rota aqui no meu projeto de back-end, eu vou verificar aqui, ó, o arquivo de servidor é a primeira rota, tá? Então, aqui ele está dizendo o seguinte para o servidor,
que na rota /API eu vou passar esses dados, eu vou passar o arquivo de rotas, tá? Então, esse arquivo de rotas é esse arquivo de rotas aqui, alt.routers, onde eu estou dizendo o seguinte, que além do /API que está aqui, eu quero uma rota específica, que é o /login, tá? Então, ele vai fazer um post no /login, passando esse arquivo aqui, esse arquivo aqui de alter controller, tá? Que é exatamente esse arquivo aqui, alt.controller. Aqui que vai estar a lógica para mim, digamos assim, fazer a autenticação desse usuário no meu sistema. Então, por exemplo, aqui tem o login sendo implementado, né? Então, buscar um usuário pelo login é o primeiro passo que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer um select no banco e verificar o e-mail desse usuário, tá? Então, ele vai pegar o e-mail, vai fazer o seguinte, vai verificar se se não for esse usuário, tá? Ele vai retornar um status 401 dizendo credenciais inválidas, né? Então, se esse usuário não existir, ele vai retornar credenciais inválidas. Aí eu vou comparar a senha fornecida com a senha criptografada no banco, tá? Então eu vou fazer uma comparação entre a senha que foi passada pelo meu front-end nesta tela aqui, certo? E vou comparar com a senha que está salva no banco para ver se bate tanto o e-mail quanto a senha, correto? Então agora eu estou verificando a senha. Se for inválido, eu retorno um 401 para minha aplicação. E beleza, 401. Se a senha estiver correta, eu vou ter que gerar um token JWT. Então, aqui está a geração de token, tá? Então, eu tô fazendo o processo em que eu pego esse JWT Secrets que eu coloquei aqui no arquivo .env, que é nesse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, ele tem o JWT Secrets, que é uma senha que eu pré-defino no meu sistema, tá? Para gerar o token, beleza? Então, eu tô gerando essa senha no token e vai expirar em 1 hora esse token, tá? E aí eu envio o token como resposta, né? Eu envio o token, né? Eu preparo o token e uma mensagem de login bem sucedido. Se caso der algum problema nesse bloco de try aqui, ele vai dar um catch com um erro, dizendo erro no login ou erro no servidor, certo? E erro no servidor com status 500, beleza? Então é isso que ele está fazendo, e esse é o processo que ele está fazendo. E se tudo der certo, ele envia o token, né? O token para minha aplicação, que é esse token aqui, e a mensagem de login bem sucedido. Eu programei, como eu vou retornar aqui só para mostrar para vocês, que quando eu fiz o login aqui no meu front-end, né? No meu login.js, eu fiz o seguinte, eu fiz ele armazenar o token no local storage e ir para a tela home.html, que é essa tela aqui, ó, home.js, tá? Então, aqui tem a lógica da minha tela. Então, se eu mostrar aqui a tela home para vocês, é essa tela aqui que ele tem que vir, que é a tela de bem-vindo ao sistema, é a tela onde vai ter a lógica do teu programa, entendeu? Então a lógica do programa fica aqui, que pode ter produtos, pode ter uma lista de produtos, pode ter uma lista de qualquer coisa que você trabalhou em cima do teu produto. Então essa é a tela inicial. Por isso que quando eu faço o login aqui, eu vou fazer um outro login, por exemplo, josé.silva@gmail.com e a senha 123
ele vai para essa tela aqui, tá? Então, beleza. Esse é o processo de login, tá? E é isso aí. E aqui temos também o banco de dados, tá? Como eu tô salvando no MySQL, tem arquivo, para configurar o MySQL na aplicação, eu coloquei esse arquivo .database.ts aqui, que é um arquivo que configura o MySQL para funcionar, tá? E esse arquivo .env aqui na minha aplicação coloca as informações para mim fazer login no MySQL, né? Então é o login do banco. E o esquema, que é o nome do meu projeto no banco. Então, projeto cookies aqui, e aqui no meu MySQL tem um projeto cookies, né? E aqui vai ter a tabela que eu criei. Além da tabela, eu vou ter essa lista de usuários aqui que eu já criei na aplicação. Então, eu posso fazer login com qualquer um deles. Vai ter o primeiro nome, o sobrenome, o e-mail e os passwords criptografados no banco, certo? Que é um processo de segurança que é exigido atualmente, né? Perfeito. Então, esse é o processo de login de um sistema. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.